Olá, muito boa noite. Hoje, terça-feira, 10 de agosto de 2021. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião de oração pela comunicação e missão cristã. Queremos começar essa reunião lendo o Salmo 68, versículo 1 e 2, juntamente com vocês, que diz: Levanta-se Deus, dispersam-se os seus inimigos, de sua presença fogem os que o aborrecem. Como se dissipa a fumaça, assim tu os dispersas. Como se derrete a cera ante o fogo, assim a presença de Deus perecem os inimigos. É tempo, é dia de levantar Deus na nossa vida, levantar Deus na nossa família, levantar Deus em nossa cidade e em nosso país. Pois a presença de Deus, os seus inimigos fogem. E é isso que nós desejamos. Uma vida tranquila e sossegada, livre dos nossos inimigos. E para isso, precisamos diariamente levantar Deus nas nossas vidas, levantar Deus na nossa família. Isso é responsabilidade de cada um de nós. E é responsabilidade também a nossa oração e intercessão pelos irmãos. E a primeira intercessão nessa noite será pelos enfermos, aqueles que estão doentes e que precisam da nossa oração. Oremos para que Deus os toque e restaure a saúde de cada uma delas. Vamos orar com a nossa irmã Kátia Cremonese, nossa missionária em Portugal. Boa noite, irmãos. Vamos orar? Senhor, eu quero colocar diante do Senhor agora a vida dos irmãos da CMC Bauru, da CMC Portugal, que estão necessitados agora, Senhor, de uma intervenção sua no corpo físico, às vezes enfermos, doentes, sofrendo, às vezes até com falta de ar, dores. Senhor, é tão difícil ficar doente. Socorre esses irmãos agora, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor possa estar pondo as suas mãos sobre eles, que eles sintam a tua presença, que eles sintam o teu consolo, o teu conforto. E principalmente nós te pedimos, Senhor, cura, Senhor, os enfermos, cura os doentes. E também, Senhor, eu peço por aqueles que estão passando por problemas emocionais, dificuldades de enfrentar essa situação que estamos vivendo, e precisam também, Senhor, de um consolo, que precisam também de um toque, que precisam também da tua intervenção. Que o Senhor vá até eles também, nós te pedimos, que haja, Senhor, realmente agora uma ação do Senhor em favor de todos aqueles que estão doentes, Pai. Te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos pedir agora pelos nossos irmãos, aqueles que estão endividados, desempregados, aqueles que tiveram seus salários reduzidos e estão assim ajustando as suas economias. Oremos também pelos irmãos comerciantes e empresários da igreja. Quem ora é minha esposa Patrícia Mortari Alonge. Boa noite. Tudo bem com vocês, irmãos? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem sustentado nossas famílias e nossas casas com toda a provisão e sustento financeiro. Estamos diante da tua presença para te agradecer e reconhecer que a tua fidelidade tem abençoado as nossas vidas. Estamos enfrentando, Deus, uma crise mundial, econômica, mas nós sabemos que o Senhor, que é o dono de todas as coisas, tem dado a cada um dos nossos irmãos o sustento e toda a provisão e tudo aquilo que cada um precisa. Nós reconhecemos, Deus, que necessitamos te agradecer, porque nem sempre somos fiéis a ti, como o Senhor tem sido fiel a nós nessa área financeira. Te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que nossas ofertas e nossos dízimos a ti possa ser de maneira que realmente te agrade, e que realmente venha abençoar financeiramente a igreja. Nós estamos diante do Senhor, pedindo a ti, Deus, para que o Senhor venha abençoar os irmãos que estão desempregados, que o Senhor os abençoe com um novo trabalho, com um novo sustento,
os irmãos que tiveram seus salários reduzidos, que o Senhor os supra de alguma outra forma, Pai, essa redução de salário, e que o Senhor venha dar a Deus toda a criatividade e toda a bênção do Senhor sobre os nossos irmãos que são empresários, que possuem seus próprios negócios, que têm comércio, serviço, e que possam, Deus, estar abençoando esses locais de trabalho com graça, provisão, abundância e tudo aquilo que eles necessitam para ser bem-sucedidos. Em nome de Jesus, que nós oramos nessa noite e já te agradecemos, Senhor, porque sabemos da tua grande fidelidade sobre nossas vidas. Amém? Fiquemos atentos à palavra de Deus com o presbítero Ed Pinheiro Chagas. Ele sempre nos abençoa com suas reflexões. Boa noite, irmãos. Hoje a nossa reflexão será num salmo que eu considero um dos meus preferidos, se é que a gente possa dizer que tem passagens preferidas na Bíblia, porque na verdade todas elas são muito importantes e sempre nos trazem ensinamentos preciosos. Mas esse é um salmo que vem me acompanhando a vida toda, desde quando eu era criança e decorei esse salmo lá na escola dominical, na igreja. Depois, vários estudos, pregações, sempre falaram muito ao meu coração. Espero que essa reflexão fale também ao seu coração. É o Salmo primeiro dos Salmos. E ele diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Salmo começa com a expressão bem-aventurado. Essa expressão aparece muitas vezes na Bíblia. E ela é muito citada no Novo Testamento, no Sermão do Monte, capítulo 5 de Mateus, quando Jesus ele desenvolve esse tema e mostra que pessoas que têm certas virtudes de caráter são bem-aventuradas. Bem-aventurado quer dizer feliz, ou não apenas feliz, mas muito mais do que feliz, muito mais do que abençoado. Esses são aqueles que são bem-aventurados. Aqui no Salmo 1, o salmista, ele no versículo 1, ele fala de 3 atitudes negativas que o bem-aventurado, que aquele homem que pratica ou não pratica essas coisas, ele será bem-aventurado. Então ele diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Os ímpios são aquelas pessoas que não temem a Deus. Portanto, os seus conselhos não combinam com a vontade de Deus. E por isso não devem ser seguidos por aqueles que querem fazer a vontade de Deus. É a influência daqueles que não creem ou que não respeitam a Deus. E, portanto, aquele que teme a Deus não deve ser influenciado por conselhos assim. Na época em que eu era adolescente, haviam algumas frases que a gente citava como conselhos ímpios. Por exemplo, quem não cola não sai da escola. Ou então, numa época houve um filme que fez muito sucesso, um filme romântico que se chamava Love Story. Aqueles que são mais idosos, experientes, devem se lembrar.
E nesse filme havia uma frase que se tornou muito famosa e as pessoas achavam ela linda, que era a seguinte frase: amar é nunca ter que pedir perdão. Ora, não há nada mais contrário à palavra de Deus do que essa frase, porque amar na palavra de Deus é exatamente ter que pedir perdão e perdoar. Então, assim, a sociedade está cheia de conselhos ímpios. Uma mentirinha só não faz mal a ninguém. Se você não for um pouco desonesto, nunca vai progredir na vida, nunca vai ganhar dinheiro, e assim por aí vai. Conselhos dos ímpios: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. E continua: não se detém no caminho dos pecadores. O caminho dos pecadores é aquela forma de vida do mundo, são as ideias, as filosofias, os hábitos e costumes das pessoas do mundo que não têm nenhum temor a Deus. É aquele homem que não segue, não se detém no caminho dos pecadores, é aquele que não anda no curso do mundo, não se conforma a este século, não toma a forma desse século. Não vai pela maioria, não faz só porque todo mundo faz. E ele tem coragem, inclusive, de ir contra toda essa correnteza de ideias humanas e que são contrárias, geralmente, à vontade de Deus. E o bem-aventurado, é bem-aventurado ainda aquele homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Os escarnecedores são aqueles que zombam de Deus, que zombam das coisas de Deus, que não levam a sério nada do que é sério, do que é importante para Deus, aqueles que não respeitam de forma alguma as coisas sagradas. Então veja bem que aí há um processo progressivo. Bem-aventurado o homem que não anda, não se detém e não se assenta. Assim é o pecado na nossa vida. O pecado entra discretamente. Ele entra como uma tentação, um pensamento mau, e ele vai se desenvolvendo até o ponto de se tornar um ato pecaminoso, e ele então traz as consequências ruins para nós, na nossa vida, e a consequência final, que é a morte. Um processo progressivo: não anda, não se detém e não se assenta. Agora, o salmista, ele não fica apenas nas atitudes negativas. No versículo 2, ele entra e fala sobre duas atitudes positivas daquele que será bem-aventurado. E ele diz então: bem-aventurado é aquele que tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ter prazer na lei do Senhor. Irmão, você tem prazer na lei do Senhor? Você tem prazer em buscar e fazer a vontade do Senhor, sabendo que ela é a melhor para você? Ou você tem aquele sentimento, às vezes, de que a vontade de Deus não bate com a sua, então ela não vai ser muito agradável. E você, então, não tem muito prazer em buscar a vontade de Deus. O Salmo 37 diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Agradar-se do Senhor, ou seja, tenha prazer em Deus, na sua presença, na comunhão com Ele. E esse homem, diz ainda o Salmo, medita na lei do Senhor de dia e de noite, constantemente. Meditar, irmãos, não é refletir nos seus pensamentos a respeito de Deus,
mas é refletir nos pensamentos de Deus a seu respeito. Meditar é ruminar a palavra de Deus. Ruminar é aquele processo de alimentação dos animais, dos cavalos, dos bois, dos camelos, em que eles comem o alimento e eles apenas digerem parcialmente aquele alimento e aí o regurgitam e voltam a mastigá-lo, e esse processo se repete várias vezes, mastigando aquele alimento. E a ideia no original de meditação é a mesma, é você tomar um pensamento de Deus, claro, aqui no caso, pensar nele, repensar, voltar a pensar e pensar de novo, ao ponto até de chegar a decorar aquele pensamento de Deus para você, o que vai te trazer a possibilidade de lembrar dele quando houver necessidade, uma situação em que aquela passagem, aquela vontade de Deus cabe bem para você praticá-la e para você ter vitória, e você vai se lembrar dela, porque você tem ela já gravada no seu coração. Isaías, lá no capítulo 55, fala que os pensamentos de Deus são muito mais elevados do que os nossos pensamentos, os seus caminhos são muito mais altos do que os nossos caminhos. Então, irmãos, meditar é pensar nos pensamentos de Deus, levar em conta os pensamentos de Deus, a sua vontade para a nossa vida. O resultado disso, o salmista começa a dizer no versículo 3, ele diz: essa pessoa, esse homem, é como árvore plantada junto à corrente de águas. Faz a comparação com uma árvore que está perto da corrente de águas, ou seja, tem o suprimento que lhe é necessário para a vida e para a sua saúde, está sempre ali. No devido tempo dá o seu fruto. Aquilo que Deus pretende e quer de nós, ele consegue no seu devido tempo. E a sua folhagem não murcha, ele está sempre vigoroso, folhas verdes, saudáveis. Uma passagem em Jeremias capítulo 17, de 5 a 8, ela é muito parecida com essa, só que ali Jeremias compara não só o homem justo com uma árvore boa e vigorosa, como fala a respeito do ímpio, daquele que não teme a Deus. Veja lá em Jeremias 17, 5 a 8, diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Agora olha o homem que teme ao Senhor, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Veja bem, irmão, que promessa. Ele diz aí que no ano da sequidão, no ano dos problemas, da crise, da enfermidade, das decepções, da tristeza, das perdas, no ano da tribulação, ele não se perturba. Pelo contrário, ele está firme. Ele não deixa de dar fruto, ele continua frutífero, porque está seguindo a vontade de Deus. E a maior das consequências, o resultado mais maravilhoso, aí no versículo 3 do Salmo 1 diz: e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Que promessa maravilhosa! Tudo quanto ele faz será bem sucedido.
Todos nós buscamos sucesso em tudo, sucesso no nosso trabalho, sucesso nos relacionamentos familiares e com os amigos, sucesso como ser humano no seu ministério. E aqui muitas vezes procuramos sucesso em tantas coisas, mas aqui está o segredo do sucesso. Tudo quanto faz será bem-sucedido. Ter prazer em Deus e na sua lei meditar de dia e de noite. O versículo 4 diz: os ímpios não são assim. Como é que são os ímpios? Os ímpios são como a palha que o vento dispersa. Não sei se você já viu aqueles filmes de bang bang antigos, você que é mais velho aí deve se lembrar. Sempre havia uma cena de uma cidade fantasma e nas ruas daquela cidade o vento trazia aqueles rolos de feno, de palha, junto com toda aquela poeira. E assim é a vida do ímpio, daquele que não leva a sério a vontade de Deus. Ela não tem destino, ela não tem propósito, ela é levada pelo vento para onde for, para onde ele quer. E além disso, eles não prevalecerão no juízo, diz o versículo 5. Quando Jesus vier e voltar e houver aquele julgamento, eles já estarão condenados. E eles também não farão parte da congregação dos justos. Quando Jesus congregar os seus escolhidos para levar junto com ele para o céu, eles não podem fazer parte, esses ímpios, da congregação, da família de Deus, da igreja. Que coisa triste. Mas o versículo último, o versículo 6, faz um contraste então. E diz: o Senhor conhece o caminho dos justos. Ele sabe, conhece os nossos pensamentos, as nossas intenções e motivações, sabe se nosso prazer é nele ou se é muito mais nas coisas do mundo. Ele nos conhece e ele conhece o caminho dos ímpios também. E esse caminho, diz a palavra, perecerá. O final, a morte. Mas a consequência, o resultado maravilhoso na vida daquele que leva Deus a sério, que medita na sua palavra, que tem prazer nele, é que ele será bem-sucedido em tudo o que for, será uma árvore frondosa. E no final, claro, irá habitar eternamente com o Senhor. Que seja assim na nossa vida, essa é a minha oração. Que você seja bem-sucedido em tudo que fizer. Assim nós oramos para que Deus seja glorificado através da nossa vida. Espero que essa palavra tenha sido bênção na sua vida. Medite nela, medite na palavra de Deus, tenha prazer nele. E tudo quanto você fizer será bem-sucedido. Essa é a promessa da palavra de Deus. Amém. Muito obrigado, Ed. Que essas palavras sejam realidade nas nossas vidas. Precisamos ter fome da palavra todos os dias. É por isso que nós vamos orar com a Ana Silvia Santos. Boa noite, irmãos. Antes de nós estarmos orando, eu queria ler um versículo que está em Efésios 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vamos orar? Paizinho amado, nós estamos agora na tua presença, Senhor. Que nós possamos estar cheios do poder que vem do teu Espírito, Senhor. Para que nós possamos ter bom ânimo, alegria, prazer em estarmos aprendendo mais e mais do Senhor, guardando a tua palavra nos nossos corações, meditando na tua palavra durante todo o dia, guardando ela, Senhor, para que possamos praticar e dar um bom testemunho do quanto é maravilhoso, Senhor, andarmos na tua presença, ter Jesus como Senhor
nos nossos corações, nos guiando, nos capacitando, nos protegendo, nos socorrendo, porque Ele é o nosso pastor e é promessa dele de que nada nos faltará. Tudo o que nós precisamos, o Senhor terá prazer em nos dar, nos capacitando, nos dando sabedoria do alto, para podermos viver um dia de cada vez, de fé em fé e de glória em glória. Que possamos, Senhor, com bom ânimo, sempre estarmos na Tua presença, fazendo parte da edificação da igreja e ganhando muitos filhos para Deus, para que o Seu propósito seja alcançado através das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Outra oração baseada no Salmo 1 é para que aprendamos a meditar nos versículos da Bíblia, como explicou o presbítero Ed. Entender o que foi lido, meditar sobre isso e pôr em prática na nossa vida. Oremos e intercedamos por isso com o Fernando Martins, o Belo. Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos orar comigo? Amém? Senhor Deus, no nome de Jesus, nós queremos primeiramente te agradecer pelo privilégio que temos, que é o de ter o acesso à Tua Palavra. Ó Deus, somos um país livre, somos um povo livre, Senhor, no qual podemos compartilhar a Tua mensagem. Ó Deus, mas muitas vezes não aproveitamos muito desse privilégio que temos. É nesse sentido que eu quero estar orando ao Senhor, pedindo para que a Tua igreja saiba, Deus, ó Deus, administrar esse tempo que temos com a Tua Palavra, Senhor, que possamos, ó Deus, a cada dia que se passa, Deus, ter mais desejo pela Tua Palavra, Deus, pois a Tua Palavra ela é luz para o nosso caminho, Deus, a Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés, ó Deus, ó Deus, e que nós possamos aprender a ruminar a Tua Palavra, Senhor, que possamos aprender, ó Deus, a dar valor àquilo que o Senhor tem falado nos nossos corações, ó Pai, que possamos, ó Deus, a cada dia mais abrir nossos corações para que eles sejam terras férteis, ó Deus, onde a Tua Palavra caia e frutifique, Senhor. No nome de Jesus, ó Deus, venha trabalhar na Tua igreja nesse sentido, ó Pai, que possamos estar abertos, ó Deus, àquilo que o Senhor tem a nos falar, que possamos estar com os ouvidos atentos, com os corações, ó Deus, receptivos àquilo que o Senhor tem a nos informar, Senhor. No nome de Jesus, que a Tua igreja seja forte na Tua Palavra, Deus, que a Tua igreja seja fortalecida, ó Deus, na Tua Palavra, Senhor, que possamos, ó Deus, administrar nosso tempo, possamos remir nosso tempo, ó Deus, e encontrar na Tua Palavra aquilo que o Senhor tem a nos falar, Senhor. No nome de Jesus, ó Pai, que a Tua igreja esteja com os ouvidos abertos, ó Deus, que esteja com os ouvidos atentos, ó Deus, aquilo que o Senhor tem a nos dizer. No nome de Jesus, ó Pai. Amém. E quem fez aniversário na semana passada foi a Raquel Pinheiro Chagas, que também apresenta nossas reuniões online, e muito bem, por sinal. Meus parabéns, Raquel. Raquel está cursando fisioterapia. Oremos agora por todos os jovens e adolescentes das nossas comunidades de discípulos que estão nas universidades e faculdades, em Bauru e fora de Bauru, com a Maria Eugênia Barbosa. Boa noite. Primeiro quero compartilhar com vocês o versículo de Colossenses 3, 23 e 24. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo. Antes vamos agradecer pela vida da Raquel, que completou mais um ano de vida nessa sexta-feira passada. Senhor, continue cuidando de todos os detalhes da vida da Raquel, Senhor. O Senhor a conhece, ela é uma serva sua, Senhor. Que essa volta às aulas presenciais seja de uma forma tranquila, assim como para todos os jovens que estão voltando aos estágios ou às aulas. Guarda, Senhor, a vida deles, livrando-os de todo mal e de toda cilada do inimigo. Que eles estejam atentos e tenham intimidade contigo, para não serem influenciados pelas redes sociais e por tudo que o inimigo oferece. Que eles possam ser influenciadores da Tua Palavra e do Teu reino. Que seus colegas possam sentir e receber o amor de Cristo que está neles. Que sejam usados pelo Senhor.
Cuida também da saúde deles, ó Pai. Livra-os desse vírus, livra-os de depressão, quebranta, Senhor, o coração deles. Que todos os nossos jovens possam sentir novamente o primeiro amor por Ti. E que tudo o que fizerem seja feito sempre para o Senhor. Em nome de Jesus é que oramos e agradecemos. Amém. E as nossas reuniões aos domingos de manhã têm sido realizadas no Salão Multiuso da Chácara CMC, presencial e com transmissão ao vivo pelas redes sociais. No próximo domingo, dia 15, voltaremos a nos encontrar lá. É um lugar muito agradável que fica na rodovia Bauru-Iacanga. O auditório está em reformas, com construções de novos banheiros e salas para as crianças. Devemos sempre orar pelos moradores da chácara e funcionários, e também para que Deus nos livre de ladrões e outras situações difíceis. No final do mês, por causa da falta de chuva, o fogo quase atingiu uma parte dos dormitórios perto do pomar, como você está conferindo aí nas imagens. Depois, um cachorro caiu na piscina e rasgou a lona, que agora precisa ser trocada. A oração é de Wagner Moraes. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu me coloco diante de Ti, diante da Tua santa presença, ó Pai. Em primeiro lugar, quero Te agradecer por aquela propriedade que o Senhor nos deu, pela visão que o Senhor deu para o pastor Abílio, para os demais líderes, para adquirir aquele lugar e para transformá-lo num lugar tão lindo, tão maravilhoso e tão útil para a Tua obra. Quero Te agradecer por cada culto, por cada acampamento, por cada encontro, por cada batismo que foi realizado ali e por outros tantos que ainda serão realizados. Quero Te agradecer, ó Pai, porque o Senhor tem usado aquele lugar para nos abençoar, para estreitar a comunhão, para nos edificar. E eu quero Te agradecer também porque Tu nos livrastes de várias situações ali, como agora, daquele fogo que poderia ter causado muito dano, mas o Senhor desviou. E quero Te pedir, ó Pai, que o Senhor continue nos livrando de todo o mal ali, ó Pai. Que nada aconteça, ó Pai, seja provocado ou seja por motivos naturais que venham comprometer aquela propriedade, ó Pai. Nós Te agradecemos porque ela está ali, ó Pai, para Te servir e para, ó Pai, ser útil para a Tua igreja. E nós Te pedimos para que o Senhor a proteja também e Te agradecemos porque o Senhor nos tem dado aquele lugar de maneira tão generosa. Obrigado, Senhor, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos irmãos. Deus os abençoe. Você já se inscreveu para a série de palestras online da CMC? Serão 4 encontros até o final do ano. O primeiro, no próximo dia 20 desse mês, uma sexta-feira, com o título Governa o meu lar, Senhor. Teremos participações dos irmãos Pinheiro Chaga, Ed e Abílio Júnior, o Bilão. Depois, dia 24 de setembro, já estão confirmados Sérgio e Magali Leoto, dando continuidade ao tema família. Entre no site da CMC e garanta uma das 100 vagas. Oremos com o cooperador Arildo dos Reis Júnior. Boa noite, irmãos. A paz de Cristo a todos. Vamos interceder para que Deus abençoe os nossos líderes que vão estar preparando essas palestras e que aqueles que possam se inscrever, porque é totalmente gratuito. Amém? Senhor, nós Te agradecemos, Pai, pela iniciativa dos nossos líderes de estar providenciando o alimento espiritual que nós necessitamos como cabeça de nossas famílias. Possamos realmente estar engajados em participar, em aproveitar a oportunidade para que nós tenhamos fortalecido aquilo que nós temos aprendido desde sempre com a palavra, Pai. Em nome de Jesus, abençoa os líderes, Senhor. Dá a eles sabedoria do alto, discernimento do alto, e que nós, ó Pai, como ouvintes, como participantes, como membros da igreja, possamos realmente estar aproveitando essa oportunidade, Pai. E nos preparamos para ter famílias fortes, famílias unidas, porque é isso que faz uma igreja forte, as famílias fortes. Em nome de Jesus. Amém. Bendize, ó minha alma, bendize, ó minha alma, bendize, ó minha alma, ao Senhor.
Tô aqui para compartilhar com vocês a experiência que eu tive no processo de cura do Covid. Bom, tudo começou com a queda de rede. Eu caí, machuquei minha coluna e achava que era só isso. Só que conforme passaram-se 4 dias, eu comecei a sentir mais dores nas costas e falta de ar. Eu tinha muita dificuldade para me locomover também, porque se eu andasse qualquer... desse assim, máximo de 10 passos, eu já ficava cansada demais. E aí, a gente foge do médico, mas tem que ir. Foi quando eu fui e o médico me propôs fazer o teste da Covid, né? E eu, não, doutor, não preciso, eu não tô com Covid. Apenas eu caí de rede. E o tempo todo eu falava isso pro médico, né? Só que eu estava assim com Covid. Por quê? Porque os sintomas foram piorando. Cada dia que passava piorava um pouco. E as pessoas sempre falavam pra mim: ah, não se preocupe não, Thalita, que com Covid 7 dias não morreu, não morre mais não. E eu fiquei naquela de ficar contando os dias, né? E quando cheguei no 8º dia, eu, ufa, passei dos 7, não vou morrer mais, graças a Deus. Só que no 8º dia, pra minha surpresa, logo pela manhã, eu tive uma primeira crise de falta de ar. E eu fiquei muito assustada, de como assim? Já passou os 7 dias, e aí? Tô no 8º, vou morrer? E aí eu sei que eu fiquei muito assustada com isso. Aí melhorei. No decorrer da tarde, eu tive outra e foi moderada. Demorou um pouco pra passar. E no comecinho da noite, mais ou menos umas 6h30, eu tive a terceira crise. Foi bem terrível mesmo, a sensação. E eu fiquei desesperada, a minha mãe chorou desesperada. E aí, o que eu tenho pra dizer é: no momento de alegria, se apegue com Deus. E no momento de desespero, também se apegue com Deus. Porque você pode correr para os médicos, pode correr para qualquer pessoa, mas somente o Senhor, Ele traz o alívio que você precisa. E aí eu lembro que no momento de desespero, eu tava lá na minha sala, eu só conseguia soltar o ar de volta. Naquele momento de crise, pânico, de falta de ar mesmo, e eu encostei na parede. E eu lembro que eu olhei pro teto da minha casa e quando eu olhei, eu falei assim pra Deus: Senhor, a tua palavra diz, eu falei chorando. Na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me ouviu. E Pai, eu estou profundamente angustiada. Socorro, venha ao meu encontro. E naquela hora, quando eu olhei pro teto, foi como se o teto da minha casa tivesse descido assim até mim. E o Espírito Santo me envolveu de uma forma especial, que eu senti realmente que naquele momento o Senhor, Ele veio ao meu socorro e Ele transformou a minha realidade, porque foi instantâneo. Eu consegui soltar o ar devagar, fui me acalmando. Ainda tive que culpa sim, mas quando eu cheguei lá eu não tava mais com falta de ar. E durante os 14 dias para eu receber alta, eu também não tive mais falta de ar. E sim, foi o Senhor que me curou, foi Ele que cuidou de todas as coisas. Tudo que aconteceu comigo nesse tempo, Deus preparou tudo. E durante todo o processo, o Senhor me ensinava coisas. Uma dessas coisas que eu gostaria de compartilhar bem rápido é valorizar a sua família. Durante esse processo, quando eu fiz o raio-x, que anunciaram que uma paciente de Covid iria passar pelo corredor, todo mundo se escondeu, se esquivou. E aí eu olhei para aquele corredor que tinha várias pessoas e não tinha mais ninguém, só eu. E no final do corredor, só tava o meu pai me esperando. E aí, irmãos, com isso eu aprendi que independente da situação, seja de alegria ou de tristeza, no final do corredor é você e Deus, porque Ele é o seu Pai, é Ele que te cuida, é Ele que te guarda e é Ele que te cura. Então, em qualquer momento da sua vida, em qualquer circunstância, seja grato pela vida e seja grato pelo Pai maravilhoso que você tem. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ele é quem perdoa as tuas iniquidades, Ele é quem sara as tuas enfermidades, Ele é quem te salva da morte e te coroa
fazei sua vontade. Bendizei ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, bendize, ó minha alma, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Minha alma te bendiz, ó Deus, pois tens feito maravilhas. Meu coração exulta, Deus da minha salvação, minha alegria, minha doação.